na superação de suas limitações. Rir com o outro ao compartilhar nossas histórias, compartilhar histórias das nossas novelas reais. Compartilhar os momentos que marcaram ciclos em nossa vida, como a chegada de pessoas especiais e de uma nova vida. O início de amores e o estabelecimento de compromissos afetivos. As dificuldades com problemas de saúde nossos e de familiares. A dificuldade de fazer trabalhos acadêmicos e responder à altura das exigências, mesmo com a falta de recursos. A dificuldade de lidar com o outro. Aprendemos a lidar com as diferenças e aproveitar ao máximo que elas têm a nos oferecer. Dividimos responsabilidades e assumimos compromissos. Chegar à universidade é assumir um compromisso. O compromisso este, que não é apenas nosso. É um compromisso da e com a sociedade brasileira. Com as suas necessidades e aspirações. É um compromisso com a nossa família e com as expectativas que tantas outras pessoas têm conosco. E um compromisso conosco mesmo, com a nossa felicidade. Conhecimento dos pais responsáveis. Já dizia um trabalhador da saúde chamado Ernesto Che Guevara. Assim, nos empenhamos na responsabilidade de aprender a sermos trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Empenhamos-nos em conhecer a história da fisioterapia e da saúde, a entender conceitos e aplicações destes, a entender as partes do corpo e os seus funcionamentos, a compreender seus processos patológicos e as repercussões destes para a vida diária de um ser humano. Buscamos entender as relações dessas doenças com determinantes outros, como o acesso à educação, o acesso à saúde e ao lazer, as condições financeiras e trabalhistas de cada usuária e usuário, e compreendemos então a saúde como um processo mais amplo que a simples ausência de doença. Desafiamos-nos a compreender os movimentos e a biomecânica que os fazem existir. Assimilamos as bases e os métodos de avaliação fisioterapêutica. Aprendemos com mãos inexperientes os primeiros recursos terapêuticos. Treinamos bastante a massoterapia, as manipulações e os exercícios terapêuticos. Descobrimos a funcionalidade de correntes elétricas, do calor e do frio, das propriedades da água e a aplicabilidade delas junto aos nossos exercícios terapêuticos. Despertamos para o uso de técnicas que são capazes de fazer alívio de dores, melhorar e recuperar as amplitudes de movimento, mobilizar articulações e alongar e fortalecer musculaturas. Compreendemos ainda que essas técnicas, isoladas de uma compreensão da história de vida, das condições socioeconômicas e da condição psicológica do usuário, são apenas técnicas descontextualizadas. Assim, valorizamos cada momento junto aos usuários e usuários dos serviços. Discutimos política. Participamos da vida política da universidade. Uns mais, outros menos. Fortalecemos conceitos arraigados na cultura brasileira, mas também descobrimos nosso papel e questionamos algumas limitações, incoerências e falhas da universidade. A fisioterapia. A fisioterapia surge, a princípio, enquanto profissão destinada a reabilitar lesados de guerra. Segundo o Rebelato, 1999, uma das consequências das condições existentes na época foi a atuação ficar restrita a uma visão curativa, voltada a atenuar ou diminuir sofrimento, reabilitar organismos lesados, ou, quando possível, recuperar as condições e saúde pré-existentes dos organismos cujas condições haviam sido prejudicadas. No Brasil, a profissão foi implantada como possibilidade de resolver os altos índices de acidente de trabalho, com o objetivo de reintegrar as pessoas ao sistema produtivo. Essa concepção predominou na construção da profissão ao longo dos tempos, entre outros fatores, pelas características do sistema educacional do país, pela tradição das pesquisas, pelo próprio contexto histórico e o nível de desenvolvimento do trabalho em saúde. Embora a realidade atual seja a reprodução desse contexto, em virtude de estratégias de manutenção desse modelo pelo sistema socioeconômico que vivemos, da inércia e má vontade das pessoas, a saúde começou a ser vista como uma condição que vai além da ausência de doenças e tem relação com vários determinantes, biológicos, psicológicos e socioeconômicos.
Essas ideias foram inseridas em algumas escolas de saúde pública e com a reforma sanitária dos anos 80 no Brasil. Ganharam expressão no contexto contra-hegemônico em construção. Os caminhos foram abertos. É preciso, a partir de agora, fortalecer-se e travar novos rumos, traçar novos rumos. Esperamos que, cada vez mais, consigamos perceber que o profissional de saúde tem um papel importante na transformação da sociedade. Que cuidar da saúde de outro requer entender que cada indivíduo não existe só e que este sofre a influência de uma série de fatores. Esperamos que o mundo do trabalho seja pedagógico o suficiente para nos fazer abrir os olhos que ficavam fechados na universidade e estimular ideias adormecidas ou inexistentes. Que a dureza do mundo do trabalho e as dificuldades não nos façam esmorecer. Pelo contrário, que seja capaz de provocar, indignar e unir os trabalhadores e os trabalhadoras de saúde em prol do melhor para o mundo. Que as alegrias da profissão sejam capazes de fortalecer em nós o amor pela fisioterapia e o compromisso com a vida. Daqui, saímos com a consciência de que nossos esforços foram válidos, de que nossas marcas foram deixadas, que fizemos parte da história dessa instituição, que aprendemos a amar e a respeitar. Saímos com a responsabilidade de sermos protagonistas, não apenas da nossa história, mas também da história do país. Saímos daqui também com a clareza de que este é apenas um momento de transição das nossas lutas, individuais e coletivas. Desejamos, por fim, que a universidade seja tomada pelo povo e para o povo. E que, citando Che Guevara, se pinte de negro, de mulato, não só entre os alunos, mas também entre os professores. Que se pinte de povo, porque a universidade não é patrimônio de ninguém e pertence ao povo. Que a universidade seja flexível, deve ser flexível, pintar-se de negro, de mulato, de operário e camponês, ou ficar sem portas. Pois o povo a arrombará e ele mesmo a pintará a universidade com as cores que lhes pareça mais adequada.